cansado, não desisto. Vou várias vezes barrado no baile, mas persisto, acredito em tudo aquilo que faço e persisto em tudo aquilo que faço. Eu ando meio cansado, não desisto. Vou várias vezes barrado no baile, mas persisto, acredito em tudo aquilo que faço. Acredito naquele que vem do espaço. Meu irmão Marcelo Corte, do jeito que o povo gosta, no nosso primeiro episódio aqui do nosso canal no YouTube chamado Trocando Noias. E hoje aqui, meu amigo, uma visita especial, convite que eu fiz para ele, né? Felipe Elienay, músico, né? Um cara com vários dons, né? Que teve o desprazer de conhecer o quê? A droga. Então, vamos trocar aqui umas ideias, trocar um papo, que é o incentivo da gente fazer com que nós podemos levar essa mensagem não só para uma pessoa, mas para várias pessoas, de mostrar para você que a droga não tem futuro. Mas, vamos para cima disso, hein? Vamos para cima disso. E aí, Filipão? Marcelo Costa. Boa tarde, meu chapa, meu amigo. Bom, irmão. Cara, o irmão Felipe é um cara que eu aprendi a gostar há 10 anos atrás, né? Estamos aqui hoje ao ar livre, tudo aqui é no improviso, né? Aqui no Resgate de Valores, Felipe, né? Onde a nossa história começou, né? Onde a nossa história... Pegamos amizade aqui dentro, foi? Sim. Pegamos amizade aqui dentro, né? E aí, o Felipe é um cara que tem um... Cara, é um cara, beleza, bacana mesmo de bater uma ideia, Filipão. É um prazer grande, né? Prazer meu, na estreia do nosso canal, né? Trocando Noias. Meu amigo, vai ser demais. Vai ser demais. E você que tá ligado aí, marca presença aí, ativa o sininho, né? Ativa a notificação, manda pra geral, porque esse papo vai ser bacana. Esse canal Trocando Noias é um troca de experiência sobre a adicção, né? Sobre a dependência química. Eu sou um dependente químico em recuperação, o Felipe também é, né? E vamos trazer vários convidados. Toda quinta-feira nós vamos trazer um convidado diferente, né? Para mostrar e trocar um pouco da experiência. E com essa experiência, a gente vai poder levar uma coisa mais... não sei nem como dizer o negócio dele, abrangir um pessoal que... Felipe, pelo amor de Deus. A nossa intenção é ajudar, né? Ajudar na sociedade, né? Que é o adicto, né? Ou seja, sim, o drogado. Filipão, boa tarde. Né? E o Trocando Nós aí tem um prazer e a honra de recebê-lo aqui no nosso primeiro, né? No nosso primeiro episódio, cara. Acho que eu tô feliz demais. Tô feliz demais. Demais mesmo. E um dia, pode ser que tenha um dia eu traga o MS Lima Júnior, né? Que é um dos caras que bombou. E nós temos que agradecer a Deus, primeiramente, ao pastor Antônio Inácio, né? O cara que recebeu nós aqui quando nós estava lá na bagaceira mesmo, quando nós estava mesmo virado pro mundo. Ou seja, quando nós olhávamos pro pessoal, olhava para nós deslanchando a gente doido, ó. Né? Os nóia mesmo, né? Independente da adicção, que eu era pedra pesada, né? Eu fui logo pra pedra, né? Tu gosta de um beckzinho, uma cocaína, aquela coisa toda, né? Hoje o pessoal está até querendo mudar, né? Querendo legalizar isso aí, eu não sei. Para mim eu não dou opinião nenhuma, isso aqui para mim não fez bem, né? E é isso aí, não fez bem. Nós estamos aqui hoje com o Felipe Elienay, um cara que, no meu ver, ele é um músico excepcional e hoje ele está ajudando na frente da obra, na área espiritual da Casa de Recuperação Resgate de Valores, né? Onde ele se encontra e onde ele vê e troca a experiência dele e através da experiência dele muitos estão entendendo que a droga não é a melhor solução, né? Não é a cereja do bolo, que nem algumas pessoas falam. E, Filipão, conta aí um pouco da tua história. Conta aí como foi que tu começou e ingressou nessa sociedade da droga, meu irmão. Porque, coisa legal, né, mano? Pronto, é isso. Mandar um abraço aí pra todo mundo que tá nos assistindo. Como o Marcelão falou, a gente é amigo aí há quase 10 anos, né? Meu nome é Felipe Elienay. Sou um adicto em recuperação. Tenho 34 anos, sou natural de Recife, Pernambuco. E como muitos aí, ingressei na drogadicção muito jovem ainda, mas de uma forma peculiar, né? Ao contrário da história de muita gente, eu cheirei cocaína a primeira vez depois de um culto com o filho do pastor da minha igreja.
numa cidadezinha litorânea aí do Ceará, né? Ainda muito novo, a gente terminou o culto, a gente louvou, fazia parte já do grupo de louvor. E a gente, não, vamos na praça, vamos na pracinha da cidade, vamos. E lá eu experimentei pela primeira vez a cocaína, né? Experimentei cocaína antes de maconha, acredito que antes do álcool também. E foi isso, aí ingressei como todo mundo. Naquela época a gente ainda não tinha muita noção, né, de onde ia acabar, né, do que ia acontecer, né. Daí lá pra cá, pronto, dos 14 anos até a idade que eu tô hoje, eu venho lutado contra essa situação da dependência química. Tô vencendo, graças a Deus, tô limpo, há alguns meses já. Tô ajudando aqui na casa. Estou como líder espiritual, né, porque como a casa é rotativa, logo logo algum dos companheiros aí vai ser levantado também. E é isso. Um dia tu vai ter que ir embora, né, filho? Sim, sim. Um dia tu vai ter que continuar a tua vida, né? Vai seguir tua vida lá fora e outras pessoas vão ser levantadas no teu lugar, né? Porque é uma casa rotativa. Sim. Ou seja, entra um, sai três, entre três, sai quatro, e vai saindo e vai entrando pessoas. Felipe, agora tem uma pergunta, cara, que é crucial. Cara, eu acho invocado. O que tu acha da falta de força de vontade numa casa de recuperação para querer voltar ao normal? Do teu ponto de vista, do teu, né? Que nós estamos falando contigo. Tu acha que existe força de vontade para entrar, para se tratar e outras que não? Força de vontade, tu fala da força de vontade da pessoa em si ou da casa? Da pessoa em si, né? Porque nós estamos trabalhando aqui com um monte de gente. Às vezes tem 40, às vezes tem 45, às vezes tem 50, às vezes tem 30. Aí tu vê aqui, tu já entende um pouco sobre isso. A tua força de vontade eu conheço, né? Porque eu já te conheço há muito tempo. E eu sei que tu quer vencer de um jeito ou de outro, né? Subindo e descendo, nós vamos andando um dia, um passo de cada vez. Mas nós temos gente que não tem força de vontade de querer sair. A literatura vai chamar isso aí, Marcelo, de o despertar, né? Outros chamam de fundo de poço. Eu acredito que o despertar e o fundo de poço pode vir e acontecer antes de acontecerem coisas piores, né? Tem gente que acredita aí, tem gente que fala que não, ele ainda vai ter que sofrer mais, ele ainda vai ter que passar por mais situações. Eu acredito que não, eu acredito que se o cara quiser, ele pode cessar esse sofrimento, né? Tem gente que diz, não, ele ainda tem muita vela para queimar. Acho que não, tem gente que nem vela tem mais, né? Mas ainda assim, continua sofrendo. Essa questão da força de vontade vem daquela coisa que a gente sempre conversa, né, Marcelo? Em off, é o primeiro passo, né? Da literatura. É reconhecer que não dá, meu irmão. É reconhecer que sozinho não consegue, reconhecer que perdeu o controle da própria vida, reconhecer que não tem mais forças e procurar ajuda, né? A gente trabalha aqui nesse projeto e por algumas vezes a gente vê pessoas aí que o cara tá com a vida destruída, o cara já não tem mais controle nenhum financeiro, nem familiar, mas ainda assim o cara abre a boca e diz, não, cara, eu não sou viciado, eu não preciso de internação, eu não preciso de ajuda. A gente fica triste, mas consegue enxergar, né? As coisas que empatam, né, Felipe? Fazer um tratamento. Às vezes a família, eu tiro por mim, a família, quando você tá naquela dependência ativa, né? Pegando fogo mesmo, no cachimbo, nos raios, não importa em qual é a tua droga de preferência, aí você quer sair, a sua família, não é você que quer sair, é a família que às vezes não te aguenta mais, né? A família não te quer mais, te interna numa casa de recuperação, depois de 2 meses a família olha pra tu, vê tu bem gordinho, barbinha feita, a unha tá feita, o cabelinho tá na régua mesmo, estilo mesmo, aí a família atrapalha no teu tratamento. Eu acho que isso aí é prejudicial, às vezes, para o interno de uma casa de recuperação, não? É demais, assim, porque infelizmente a gente deu muita sorte de conhecer o resgate de valores, né? Aliás, não foi nem sorte, foi Deus mesmo, né? Porque na realidade o tratamento da dependência química é um conjunto do dependente junto com a família também, porque a dependência química é que nem eu sempre brinco com os meninos, ninguém acorda de manhã e eu vou fumar uma pedra de crack. Isso não existe, tem toda uma sequência de fatos, são vários fatores juntos, às vezes vem de uma família desestruturada, vem de uma família que não é legal. No meu caso, não colocando culpa, é claro, mas eu vim de uma família de pais separados, né?
pais que foram pais jovens e se separaram, não tiveram uma união estável. Então, querendo ou não, tudo isso influencia, né? A primeira infância, juventude, adolescência, tudo isso faz parte de um contexto para dependência química. Sempre lembrando que eu venho aprendendo que antes de eu, de eu experimentar a droga, eu já era adicto. Eu já tinha falhas de comportamento, já tinha falhas de caráter, né? Já era compulsivo. Aí eu conheci a droga e foi onde a minha doença se aflorou, né? Pois é, aí nós viemos aqui hoje, marcando essa presença aqui num papozinho dinâmico, né? E mostrando a realidade. Por quê, Felipe? Às vezes, cara, a discriminação social impacta muito no desenvolver do ser humano. É uma coisa que eu tenho na pele, porque quando eu passava do meu bairro, o pessoal dizia assim, lá é um negão, ó, cara. Lá vem um foguete, na época era biscoito, ixi, lá é um biscoito. Aí ia me pedir dinheiro, alguma coisa, e se afastava, né? E eu tô cansado, é uma coisa que eu boto a minha. Tem aquele ditado que diz, uma mão lava a outra. E toda vez que chegava na minha vida, na minha vez, a água acabava. Eu tô cansado disso aí, brother. Você que você me conhece, sabe que eu não tenho um papo na língua, né? E eu tô cansado de só se vir, na hora que eu precisar, a água acabar, né? E vamos aqui num papo, mitos ou verdade, né? Os colegas da gente aqui elaboraram aqui umas perguntas, que é talk show mesmo, o negócio aqui é... Vamos lá, Felipe. Cara, disseram que a dependente é química, né? O cara que é dependente químico. Muito top essa pergunta, eu fiquei até sem saber o que te perguntar, porque isso aí pra tu vai ser fácil demais, né? Será que é isso? É, cara. O cara que é dependente químico, ele escolhe usar. Como é isso, Felipe? Ou ele já vem num parâmetro onde ele vê, sem curiosidade, ou vai? O fenômeno da dependência química é uma coisa que ainda não existe ainda um consenso sobre como se começa. A gente tem noção de alguns motivos, como eu falei, né? Alguns traumas familiares, às vezes, na maioria das vezes, a curiosidade, a cultura da família, né? Às vezes é uma família que bebe todo final de semana, o cara vai começar a beber também todo final de semana, né? Agora essa questão da escolha é muito relativa, né, Marcelo? Às vezes a gente sabe que na dependência ativa, a droga afeta uma área do cérebro muito específica, que é a área de tomada de decisões. Então quando tu tá usando... É o mais difícil, né? Quando tu tá no uso, ela afeta uma parte do teu cérebro que é onde tu toma as tuas decisões, cara. Se é sim, se é não. Agora sim, quando o cara tá sóbrio, quando o cara tá lúcido, quando o cara tá limpo, a primeira dose é sempre uma escolha, né? Não é fácil, é uma luta, depende de uma luta diária, de várias coisas, né? Evitar lugares, evitar hábitos, evitar pessoas, é um autopoliciamento de comportamento, porque às vezes a gente não relaciona as coisas, mas hoje eu entendo que se eu for um cara mentiroso, eu vou voltar a usar droga. Se eu comprar e não pagar, eu vou voltar a usar droga. Mas como assim? Não tem nada a ver? Tem, porque essas falhas de comportamento, essas falhas de caráter, vão me levar devagarzinho à condição de estar usando droga de novo, né? E é o que eu luto todos os dias para não fazer. E hoje, dando continuidade aqui às nossas perguntas aqui, né? Dando continuidade aqui ao negócio, esse bate-papo real, né? Bate-papo raiz, né? Você vê que aqui não tem nenhum tipo de estrutura, mas é uma coisa que nós estamos tentando passar juntamente com esse pessoal. Eu sei que vai assistir, nem que seja uma pessoa, mas Deus vai tocar no coração. Como é, Felipe, você ser achado assim como uma pessoa que não é imprestável, um cafajeste, ser tratado dessa forma? Porque você sabe que o cara que é adicto, o cara que usa, que usou, e ainda está tentando construir o seu espaço, que a partir do momento que você deixa, para você conquistar de novo aquele parâmetro onde você estava, é difícil. Como é o tratamento dessas pessoas tu conhece pessoas na tua área, assim, onde tu morou, ou então até contigo mesmo. Pessoas passam, aquele cara é sem futuro, aquele cara ali é sem vergonha, aquele cara ali não vale a pena mais não. Não para porque não quer, né? Não para porque não quer. Pronto, tu já chegou na raiz. Desse cara ele não para porque não quer, porque pensa que quem não tá no nosso lado, pensa que é fácil, né? É como se fosse você usar uma droga lícita, ou seja, um cigarro, digamos assim, né? Aí o cara sabe, aquele que é fumante sabe a dificuldade que é para parar de fumar, né? E é porque é uma droga lícita. Imagina a nossa que nós usava era ilícita mesmo.
Ah, aconteceu isso contigo, Felipe? Eu costumo ir mais fundo, né, Marcelo? Tem muita gente aí que luta pra parar de beber refrigerante, não consegue. Tem gente que tenta parar de comer um pedaço de rapadura depois do almoço, não consegue. Tem gente que não consegue parar de comer chocolate. Tem gente que, se não tomar uma dose de café de manhã, fica com dor de cabeça. E essas drogas são drogas lícitas, mas também alteram o humor, né? Também alteram o humor, o açúcar, a cafeína. Todas essas drogas também afetam o cérebro de uma maneira ou não. E ainda assim as pessoas sentem essa dificuldade de deixar, né? Imagina uma substância como a cocaína, né? Ela inalada em pó ou fumada como o crack, que é a mesma droga, né? Vale lembrar isso aí também. Algumas pessoas têm esse mito de achar que cocaína e crack são drogas diferentes, mas é a mesma substância colocada no corpo de maneira diferente, né? Uma é inalada, a outra é fumada. Aí volta na questão do sem vergonha. Cara, é complicado, né? É difícil. É a gente que é adicto, a gente tem que entender também que a gente já magoou muitas pessoas, né? A gente já enganou muitas pessoas, né? Esse meu bichinho pra inventar conversa é adicto, né, adicto é com... Ele não acredita nas mentiras dele, mano. Se o cara se auto-manipula, imagine os outros, né? Existem estudos aí que dizem que o QI do adicto é um dos QIs mais altos, viu? Do cara que é adicto na sociedade. Por causa disso, porque o cara o cara vai se treinando e se adaptando a se adequar, a conseguir dinheiro, a enganar pessoas, o cara vai ficando muito inteligente, né? E usando essa inteligência para o mal, mas também quando para de usar e investe essa força e essa inteligência para o bem, aí vai-se embora. Eu conheço um cara, mas se não fosse ele, Felipe, você também conhece, nosso pastor Antônio Inácio, né? O cara que é um presidente-chefe da Casa de Recuperação Resgate de Valores no Icaraí, né? Na Eliezer Freitas Guimarães 776. Ele, cara, ele contando a história dele, como ele começou essa fase, eu não tenho essa coragem, né? Eu não tenho. De pedir a Deus, orar a Deus, para que Deus desse amor a ele, né? Para que Deus desse amor para ele cuidar de pessoas que nem nós. Que é a sociedade problemática. Porque aqui são 35 cabeças com pensamento diferente. São 35 adictos com manipulação diferente. Uns querendo, legal, massa. Outros a gente sabe que tá só para passar o tempo. Infelizmente, nós estamos aí. Nós só temos a agradecer ao pastor Antônio Inácio, né, e a Casa de Recuperação Resgate de Valor, por ter abrido esse espaço pra gente. Hoje nós estamos felizes. Hoje a minha família, ó, top linha, o Alienai também tá, demais, sabe? Mas a gente tá no meio evangélico, né? A gente é um meio cristão, pentecostal, né? A gente respeita as opiniões, a gente respeita a maneira que as pessoas... Mas hoje a gente tenta trazer esse lado, que a espiritualidade é muito mais do que eu falo, do que o que eu falo, que eu sou, né? A espiritualidade está relacionada da maneira que eu trato as pessoas, se quando eu erro eu peço perdão ou não. Isso vai sabe? dar um corte, bicho. Se quando eu magoo o meu irmão, se eu tenho coragem e capacidade e umbridade suficiente para chegar para ele, meu irmão, me perdoa, eu errei, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas aí, líderes eclesiásticos, né, como pastores, diáconos, a gente não vai citar nomes aqui, mas que são caras um pouco arrogantes, né? Egocêntricos. São caras que eles não transmitem aquilo que a Bíblia diz que é o fruto do Espírito Santo, né? Mansidão, benignidade, né? Paciência, tolerância. Porque a partir do momento que você é intolerante, é bruto, mas cada um tem o seu jeito de ser, sim, mas os frutos do Espírito Santo, eles transbordam através da nossa maneira de agir com os outros, né, Marcelo? E voltando aqui a essa parte aí, Felipe, é uma coisa que eu já passei na minha. Felipe, quando tu voltou aí, teve essa infeliz consequência, como foi ficar o estado da tua família, Felipe? Como é que tá tu e a tua família assim? Pronto, hoje, é que nem eu sempre falo, a gente tem que... Hoje. A gente tem sempre que respeitar, porque cada caso é um caso, né? Hoje, por exemplo, os meus pais se separaram muito cedo, aí a minha mãe não me criou, né? Ela não teve assim um apego a mim. Fui criado por voto. Fui criado com meu pai e com a minha avó. Né? Então, no meu caso, a minha avó foi que assumiu a responsabilidade minha, do meu pai, dos meus irmãos, né? Meu pai hoje é cristão, até pouco tempo era pastor, né? E a gente tem uma relação hoje, no mínimo, respeitosa. A gente não troca muita ideia, a gente não se fala muito. Eu e minha mãe, a gente já está há algum tempo já
sem se falar, eu respeito ela, Mas foi por causa desse aí? Foi por consequência? também. Mas é que eu tô tentando dizer, querendo ou não, quando não há aquela criação junto ali, não se cria vínculo, né? Tem não. Então, mas a minha mãe tentou me ajudar muito, na primeira internação que eu tive aqui, ela chegou junto. Mas também, devido ao uso da droga, a gente tem que aceitar isso também, que a gente fez muito mal, a gente magoou, a gente decepcionou muitas pessoas, né? Hoje a minha família, assim, que eu tenho como rede de apoio é meu irmão, né? O Caleb, tu conhece ele? Gente filho, Caleb. É um moleque muito bom, moleque puro. E é um moleque que eu tento sempre guiar ele do jeito que é pra ser as coisas. Até quando eu faço alguma coisa errada, eu digo, cara, isso aqui é exemplo pra tu não fazer. Não repete esse erro, porque vai dar ruim. E ele me escuta, né? É um moleque que, devido à nossa realidade, a gente sabe que hoje em dia, em todo o Brasil, eu acredito que tá assim, né? A facilidade para você vender droga, para você entrar pro mundo do crime tá muito acessível, né? Mais do que na nossa época, né? Hoje em dia, qualquer esquina aí, a galera tão vendendo droga, qualquer esquina você arranja uma arma para assaltar, para fazer um delito, né? E ele, graças a Deus, está lutando, está trabalhando, a gente vem sempre conversando, batendo papo, né? E é isso. Lembrando que nós não temos nada a ver com quem faz isso aí, nós estamos apenas dando um input do que nós já passamos. Nós estamos apenas dando um exemplo do que o Felipe é testemunha, eu sou testemunha, e outras pessoas estão testemunhas do que aconteceu. Eu nunca vi, Marcelo Costa, nunca vi ninguém empatar ou ganhar com a droga. Só veio o cara perder, né? Felipe, agora tem uma perguntazinha também crucial, cara. Quais os maiores desafios de uma boa recuperação, cara? Ou da recuperação? É entender que a luta é diária, né? De que eu tenho que lutar, trabalhar para ficar limpo hoje. E de que tudo que eu faça hoje não vai garantir o meu dia de amanhã. Amanhã eu vou ter que fazer tudo de novo. Se hoje eu errei num ponto, amanhã eu tenho que procurar acertar, né? Se hoje eu fui falho, amanhã eu tenho que procurar não ser falho nesse mesmo ponto. Porque a literatura vem dizer que você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, ela chama de insanidade. O cara tá doido, tá louco. Mas se você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Se você quer resultado diferente, você vai ter que fazer coisas diferentes no seu dia a dia. Então aí vem procrastinação, vem compromisso pessoal, vem caráter, né? Porque querendo ou não, tudo isso pra gente é influência. E o principal da boa recuperação, né? Eu tenho uma influência boa, Felipe, de uma pastora, a pastora Albertina, né? Que me deu a honra de conhecer, de frente à minha casa. E às vezes nós brincava aqui no Resgate de Valores, na antiga. Ou saía crente ou saía doido, né? Eu preferi uma vez sair os dois, que é para ter garantia. Mas a partir do momento que você não vigia, é isso? A partir do momento que você não vigiar nas suas palavras ou nas suas ações, você vai cair. Hoje eu sou feliz ainda, né? Apesar de eu estar internado numa casa de recuperação, hoje eu sou feliz. Mas por que eu sou feliz? A minha família me ama. E ver o pai, o marido, o irmão, o filho, que eu sou. Não sei. Só que eu não faço igual o pastor Antônio Inácio, não. Porque ali pode se considerar um maluco mesmo. Um cara que deixou o aconchego do seu lar, deixou o seu conforto de vida para cuidar de pessoas que a sociedade não quer. E pessoas dizem que não serve mais para nada. E que não dá mais para nada. Eu não posso falar. Nós podemos falar por nós, né? Sim. Só que eu não tenho a coragem que ele tem. Pastor Antônio Inácio, um beijo para você aí, porque ou você é louco ou você é maluco. Mas nós, graças a Deus que o senhor foi doido. Graças a Deus que ele foi maluco para receber nós aqui na casa dele. Por quê? Porque se nós estamos na casa dele é porque ele teve uma iniciativa. E eu vejo muitos pastores que às vezes chegam aqui, Filipão, no Resgate de Valores, trazendo pessoas. E aqui nós não temos vínculo governamental com ninguém, né? Nós temos parceiros, né? Temos grandes parceiros da gente aí, que faz o grande trabalho, né? As paçocas quero-quero do legal do Dourado, que é gente fina demais. O cara é top dos top. É um cara que ajuda a gente aqui num bocado de coisa, né? O nosso irmão Décio, a nossa pastora Vânia, pastor Décio, lá do espetinho do Décio, né? Marcando presença com a gente, né? Marcando presença com a gente. Então, quer dizer, nós temos comida direto. Graças a Deus não tem faltado nada aqui. Tem aperto, mas não falta nada.
tem aperto, mas não falta nada. Para nós, para mim, eu sempre merendei de manhã, almocei, merendei à tarde e jantei, meu irmão. E vou dormir. E vou dormir. E eu na atividade mesmo, pesado lá fora, não dormia. E às vezes o pessoal abre a boca e diz assim, mas eu só ofendo a mim. Não. Porque se eu não durmo, minha mãe não dorme. Se eu não como, minha mãe não come, nem minha esposa. Então, eles são codependentes de mim, né? Se eu uso droga, não é como se eu estivesse usando droga. Eles são codependentes de mim. Então, nós trazemos aqui, começamos a criar esse quadro, né? Troca de Noia, para trazer um pouco de experiência, né? De pessoas, de um gigante desse aqui, que é uma máquina no violão, máquina na guitarra. Se pudesse botar uma boca aqui, ele fazia falar. Felipe, e a tua família aí, com 2 filhas zona, né, bicho? 2 viu? filhas, tu tem convivência direta com elas, cara? Infelizmente, devido à drogadicção, né, devido a alguns problemas pessoais com a mãe delas, né, eu tô afastado delas há alguns anos já. Tem falta, né? Demais, viu? Demais. A Sara e a Thalia, né? São... Beijo, Sara, beijo, Thalia. Diretamente ou indiretamente, são também, assim, o que me dá força pra lutar, pra tentar buscar uma nova maneira de viver, né, cara? Poder voltar a ser o pai delas, porque como a gente tava conversando, na drogadicção ativa, a gente, eu só faço mal pra mim. Só tô fazendo mal a mim mesmo, mas não tá, né? O cara que era pra estar lá dentro de casa, ele tá no meio da rua, usando droga, né? O dinheiro que era pra família, pras compras, pras contas da casa, o cara tá indo deixar na droga. Então isso é uma coisa que me machuca muito e ao mesmo tempo me motiva, me dá força, né? Eu penso nelas todos os dias, oro por elas e peço a Deus para um dia ficar bem, para poder voltar, né? A cumprir o meu papel de pai com elas. E qual a tua dica que tu dá pra esse povo aí que vai começar a nos assistir no nosso primeiro episódio, que Cara, a gente falou muito disso, né, Marcelo? Foi, ó, cara. A gente planejou, falou famoso, e tá virando... Eu não quero ser famoso. Apenas quero levar um pouco da minha experiência, a experiência dele e dos nossos convidados. Dá uma dica aí, o que é que tem que fazer, qual é a arma que tu tem que usar para vencer esse mal chamado adicção. Galera, primeiro de tudo, é se autoanalisar, olhar para si mesmo. Se você vê que você não tem mais controle, que não dá, porque o auto-engano que a gente usa muito, eu mesmo já usei, não, eu paro quando eu quero, eu paro quando eu quiser. Se você identificar que você não está conseguindo parar, cara, procura ajuda, meu irmão. Procura ajuda, não é vergonha, não é feio, não é falta de hombridade, você não vai ser menos homem ou menos mulher por causa disso. Entendeu? Procure ajuda, numa casa de recuperação, na igreja, busque o seu poder superior. A gente aqui, a gente não tem preconceito contra nenhuma religião. Se você é espírita, procure seus líderes. Se você é umbanda, procure seus líderes também. Se você é crente, católico, procure e peça ajuda, porque há esperança, né? Ainda há chance. A Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore cortada, e novamente ela nascerá. Então procura ajuda, sabe? Tenta, luta com todas as forças, voltar a viver uma vida saudável, tentar viver uma vida melhor, porque eu sei por experiência própria, né? Comecei bebendo, fumando cigarro, cheirando cocaína, fumando crack, e eu sei que é só sofrimento. No começo tem uma pequena ilusão de que é bom, né? Mas no final é só tristeza, é só paranoia, é só perda, só derrota, só vergonha. Como a gente diz aqui no Ceará, é só vexame. E eu ficava desse jeito assim, ó, olhando nas fechaduras, ó, mano. Tu? Sim. Isso é quando eu tava atracado com um cardeiro dizendo que era uma gata, né? Então, meu irmão, são coisas que eu passei, que ele tá passando, que ele passou e tá vencendo. Fica a dica pra você. Toca uma musiquinha pra nós aí, pra nós encerrar o quadro. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. eu queria agradecer, Choro dura cara, de coração, né? Esse nosso início, primeiramente a Deus, segundo a vida do Felipe aqui, para trocar um pouco do Trocando Noias com a gente, né? E os patrocinadores, né? E as paçocas Quero, né? O Décio do Espetinho, a irmã Vânia, né? A do Boi também, que ajuda aqui, juntamente ao Resgate de Valores, que nos acolheu. E hoje estamos tentando fazer esse trabalho para você. E a cada dia que se faz, se nós se aperfeiçoar mais, para sair um trabalho bacana, né?
O pastor Antônio Inácio, a gente sabe, ele chama ele de doido, mas ele está no coração da gente, porque se não fosse ele, nós estávamos na rua, ou morto, né? E a Casa Resgate de Valores. E o pastor Andrelito, é um cara que está aqui sempre com a gente, orientando, né? Eu nunca vi nem ele zangado. Às vezes, quando ele se zanga, ele usa a Bíblia como zanga, né? Usa algum tipo de versículo bíblico para te dar uma pagança, que dele fala, né? Uma pagança, né? E agradecer aos nossos patrocinadores aí. Graças a Deus, Filipão, brigadão mesmo. Obrigado pelo convite, e não meu irmão. podemos esquecer, meu amigo, da Semente Digital. É uma plataforma que foi criada aqui para lançar qualquer coisa para ti na área digital. Né? O cara tá propaganda, aqui, site, tudo bíblico, marketing. Se a sua igreja tá precisando, cara, se a sua igreja tá... Semente Digital. Semente Digital. Se a sua igreja tá precisando dessa parte, dessa força de marketing, site, página, Instagram, Facebook, mídia digital, o cara é bom. Tudo na área da telemarketing, né? Desse negócio aí. Acessa o site aí que eu vou deixar na descrição aí, né? Da Semente Digital. Segue eles lá. Se você precisar de alguma arte, alguma coisa, fala com ele. Eu te garanto que o Elias está lá para te receber, te atender e fazer um bom trabalho para ti. Filipão, brigadão. Não, que Deus obrigado te abençoe. pelo convite, viu? Obrigado, Jesus, por Obrigado, esse trabalho. Deus. E vamos tocar o fim. E até quinta. Filipão, é um prazer grande. Foi um prazer total estar aqui contigo nesse momento. Marcando presença aqui e trocando essa ideia contigo. Tamo Não só junto, tu, tamo junto. mas outras pessoas. Toca uma música aí para nós aí. Antes de eu pedir a música, faz o seguinte agora para encerrar. Então, para encerrar, qual a dica que tu faz, tu dá para aquele que está querendo sair? Eu quero falar das minhas filhas também, eu não falo, não deu tempo. Não, beleza. Então tu vai falar, Vamos lá da família, né? Não, primeiro ele. Não, Primeiro a família, depois tu fala da aí filha. depois tu diz, pronto, aí tu já emenda e diz, aí tu e para aquele que quer parar, que tá cansado e tal, cara, procura aí e tu dá o teu... Peraí, vamos lá. Pronto.